Bom, vamos lá. Eu vou começar esse vídeo aqui de uma forma muito direta, tá? Você gostou da estreia do Fluminense no segundo semestre da temporada 2026? A pergunta é essa, você gostou? Porque ontem à noite, na live pós-jogo, nós tivemos mais de 2.700 pessoas simultâneas. Se você foi uma delas ou se você assistiu esse vídeo na manhã desse sábado, eu te agradeço. Muito obrigado. Obrigado por você ter clicado nesse vídeo aqui também. A maioria das pessoas ficaram insatisfeitas com a atuação do Fluminense. Mas tiveram outras que gostaram e conseguiram tirar algo de positivo desse jogo contra o Bragantino, como, por exemplo, o meu amigo Felipe, que mandou esse áudio aqui na live. Se liga. Boa noite, Dezão. Saudações tricolores. A minha impressão que vi de casa é que essas vaias aí não foram merecidas, principalmente pela maneira como o time do Fluminense terminou o jogo. Eu acho que a gente jogou contra um time que catimbou quanto pôde, praticou o antijogo, acharam um gol lá no início, quando o time estava com uma zaga que não estava bem, mas depois a gente amassou, a gente lutou, o Zubeldia mexeu corretamente, botou o time para frente, a gente tentou, quando não ia na técnica, ia na garra, e eu gosto de ver esse time de guerreiro aí em campo, lutando até o fim, tentando buscar um empate. Muitas vezes a gente quer sempre a vitória, mas muitas vezes é um empatezinho desses, é um pontinho desses aí que acaba fazendo a diferença. No caso, impediu que a gente fosse ultrapassado pelo Bragantino, que é um time que está disputando diretamente a vaga na Libertadores, e acho válido o saldo positivo. E aí ele acha válido, saldo positivo, o empate ontem no Maracanã. Por isso que eu abri esse vídeo te perguntando, o que você achou do jogo de ontem? Eu respeito meu amigo Felipe, agradeço, é um grande parceiro aqui do canal, tá junto com a gente há mais de 5 anos, tá? Então, eu respeito bastante a opinião dele, e acho que você também deveria respeitar. Discordar ou concordar é do jogo, você pode concordar ou discordar com a minha opinião também, mas eu achei o resultado ontem uma semi-tragédia. Porque o Fluminense estava perdendo pro Red Bull Bragantino no Maracanã, estava perdendo a terceira colocação pro Red Bull Bragantino no Maracanã, com uma derrota em casa contra um time que jogou com menos um jogador por 35 minutos. O Felipe falou aí no áudio, e muita gente escreveu na live ontem no chat também, que o Fluminense amassou o Red Bull Bragantino, né? O Zubeldia falou na coletiva que o Fluminense deu mais de 20 finalizações. Mas aí eu te digo, o que adianta finalização para fora, finalização bloqueada pela defesa? O que importa é bola em direção ao gol, não é? Pois é. Assista. Eu convido você a assistir. Mas, por favor, faça isso de verdade, tá? Por mais que você tenha ido no Maracanã, por mais que você tenha assistido o jogo pela TV, eu te convido, quando você terminar esse vídeo, calma, ainda não. Tem coisa pra falar aqui muito importante. Eu te convido a assistir os melhores momentos no site do GE. São 3 minutinhos de vídeo. É uma pena que eu não posso colocar aqui, senão vai me dar direitos autorais aqui, vai me dar problema. Mas eu desafio você a fazer isso. Por que, Adesão? Porque você vai ver que o Fluminense deu uma finalização no gol. Como assim, Adesão? Uma finalização no gol nos melhores momentos do GE, além do gol. Uma defesa do Volpi. Chute na trave, cabeçada na trave do Serna, chute pra fora, 2 ou 3. Um chute do Hulk que bateu na rede pelo lado de fora, um chute do Hulk que passou por cima do gol, cabeçada na trave do Serna, defesas do Volpi até os 50 minutos do segundo tempo. Apenas uma. Então é muita incompetência, né? São muitos problemas. Mas o que mais me preocupa é o seguinte: jogar bem, jogar mal, ganhar, perder, isso aí faz parte do futebol, tá? Realmente os caras estão voltando agora, de intertemporada, perna pesada, sem ritmo. Só pra gente, né? Porque o Red Bull Bragantino, ó, voou. Os caras correm muito, time muito veloz, muito habilidoso. Não é à toa que tá brigando pelo G4 do Brasileirão. Eu vi ontem alguns amigos falando assim, pô, Dezão, o Red Bull ano passado quase caiu. Eu não vou me basear no Red Bull do ano passado. Eu vou me basear no Red Bull desse ano, que tá brigando pela mesma coisa que a gente no Campeonato Brasileiro. Portanto, que se tivesse vencido a gente ontem, tinha tomado o nosso lugar. É um bom time, cara. É um bom time, tá? Vai dar trabalho pra muita gente aí. Mas o que mais preocupou, e foi o que me motivou a gravar esse vídeo aqui pra vocês, foi isso aqui, pessoal. Aqui é a análise do GE, tá? Tá falando aqui os pontos positivos, os negativos e tudo mais. Aqui tá o Hulk. Aqui não é o caso, ok? Não é o caso. Eu quero mostrar pra vocês a fala do Luiz Zubeldia ontem na entrevista coletiva. Como eu não coloco mais a coletiva aqui, porque o Fluminense já tentou me prejudicar uma vez, e aí eu não sei se pode tentar prejudicar de novo,
com esse negócio de direitos autorais, Flu TV e tudo mais, então eu não vejo mais as coletivas lá na Flu TV até a segunda ordem, até eu ter alguma informação que eu estou autorizado para continuar usando, como eu sempre usei, tá? Mas depois que a gente começa a criticar, a gente passa a não prestar. E aí o Fluminense usa de suas armas lá, né? Então, para não correr esse risco, eu prefiro não usar. Mas o GE, ele transcreve a entrevista coletiva toda aqui no site. Então, eu quero pegar esse trechinho aqui para vocês, ó. Eu acredito que com ele pela direita, a pergunta do jornalista foi, não sei quem fez, tá? Aqui no GE não fala. Só transcreve a fala do Zubeldia. Perguntaram para ele sobre o Hulk. Qual a posição do Hulk? E aí o Zubeldia fala o seguinte, ó. Você pode ler aqui junto comigo, tá? Eu acredito que com ele pela direita no início, o lateral adversário não pode avançar muito. Então, presta atenção. Então acho, presta atenção, hein? Que a posição que o Hulk melhor se encaixa é a de 9. 9. O Zubeldia, ele tem a convicção, depois de tudo que ele conhece da carreira do Hulk, depois de tudo que ele já viu, eu não sei se ele sabe, o Hulk teve problemas com o Sampaoli, pelo fato do Sampaoli querer colocá-lo como centroavante. E o Hulk não queria jogar como centroavante. Mas o Zubeldia, depois de... Quanto tempo tem que o Hulk chegou no Fluminense? Deixa eu pesquisar aqui. Eu arrisco a dizer que tem uns 3 meses, tem não? 2 meses, só 2 meses ficou parado Copa do Mundo, né? Qual a data da chegada do Hulk no Fluminense? Vamos lá, tô pesquisando aqui em tempo real, hein? O Hulk chegou no Fluminense no dia 11 de maio. Então, maio, junho, julho. 2 meses. 2 meses. 11 de junho fez 1 mês, 11 de julho fez 2 meses, hoje é dia 18. Então nós temos aí 9 semanas de Hulk no Fluminense. Em 9 semanas, o Zubeldia não conseguiu, junto com o Hulk, colocar ele numa posição que ele entenda que vá funcionar. Porque como 9, desculpa, vai dar ruim, tá? O melhor centroavante do Fluminense é o John Kennedy, na minha humilde opinião. Queria saber qual é a sua, por favor, deixa aqui nos comentários. Pra mim é o John Kennedy. Ontem errou, perdeu a cabeça, foi expulso, prejudicou o Fluminense. Mas deu pra ver que ele entrou numa velocidade impressionante, tá fininho, tá com explosão, tá leve. Impressionante como o John Kennedy tá bem fisicamente. Pra mim, a melhor condição dele da carreira. E o Fluminense tá prestes a vendê-lo. Se vender o John Kennedy e ficar com Hulk, Germancano e Castilho, eu, infelizmente, passo a não acreditar mais na conquista de títulos em 2026, tá? Pô, Dezão, você tá sendo radical. Pode ser que eu esteja sendo, mas eu não acredito. O Hulk contra Nova Iguaçu, Bahia e Red Bull Bragantino perdeu gols cara a cara com o goleiro. Contra o Nova Iguaçu, no início do jogo, então foram 2. É só você assistir o jogo na íntegra, tá na GE. GE transmitiu aquele jogo. Assista na íntegra. E veja os gols que o Hulk perdeu cara a cara. Ontem foi um da entrada da grande área, ele chutou por cima, e o outro pela ponta esquerda do Fluminense, quase no bico da pequena área, e chutou na rede pelo lado de fora. Oportunidades essas que o próprio Zubeldia falou que foram grandes oportunidades criadas pelo Hulk. Só que o Zubeldia está exaltando as oportunidades criadas, ao invés de estar preocupado com as oportunidades perdidas. Né? Copo meio cheio ou copo meio vazio. Mas se liga, a melhor posição que o Hulk se encaixa é 9 ou 9,5. Já viu isso? Camisa 9,5? Como um ponta. Realmente eu não devo entender nada mesmo. Que eu sou uma mula, taticamente falando, eu reconheço, sou mesmo, uma mula. Eu tô aqui tentando aprender todos os dias. Mas o fato de eu não entender nada de tática, e eu me coloco humildemente nessa posição, apesar de estudar muito, vocês não são mulas. Vocês entendem. E a pergunta que eu deixo aqui pra você é, o Hulk tem que jogar como centroavante do Fluminense? O Hulk tem que jogar como ponta no Fluminense? Pergunta a qualquer torcedor do Atlético Mineiro, amigo seu, ou nas redes sociais. Busca aí torcedores do Atlético Mineiro. Vá numa postagem do Atlético Mineiro, vários comentários, começa a puxar assunto lá, faz amizade e pergunta assim, onde o Hulk mais funcionou no Atlético Mineiro? Foi como centroavante, foi como ponta ou foi como segundo atacante? Eu vou dar esse dever de casa pra você, tá? Converse com um amigo seu atleticano e faça essa pergunta e espera pra ver o que ele vai te responder. Mas pro nosso treinador, que teve 9 semanas para descobrir uma posição pro Hulk, ele entende que o Hulk funciona como centroavante ou como ponta, tá? Aí eu continuo o meu dia. Claro que enfrentamos uma equipe que tem jovens rápidos. Nós estivemos mais imprecisos na construção do que em outros momentos. Pode ser pelo reinício do torneio ou outros fatores. Aí ele segue. Outra coisa que me preocupou muito aqui é o seguinte.
Eu fui pro Maracanã ontem com a expectativa de vitória do Fluminense. Eu fui na expectativa do Fluminense vencer o jogo para poder garantir ali uma vaga, digamos assim, né, no G4, e se der tudo errado nas Copas, se classificar para a Libertadores do ano que vem através do Campeonato Brasileiro. Eu tenho certeza que as quase 23 mil pessoas lá presentes foram com essa expectativa também, né? Ou não? Ou você foi para o Maracanã para curtir uma sexta à noite, ou você foi para o Maracanã para beber, ou você foi para o Maracanã para namorar ou conversar com os amigos. Também, isso tudo. Para quem é solteiro, namorar. Conversar com os amigos, entreter, curtir uma noite. Mas eu tenho certeza que o principal motivo foi o Fluminense. Para você ver uma vitória do Fluminense dentro de campo. Correto? Afirmativo? Pois é. O Zubeldia parece que não enxergou dessa forma, não, tá? A impressão que me dá é que o Zubeldia, desde a primeira rodada, ele tá levando o Campeonato Brasileiro com desdenho, com pouco caso. Lembra quando a gente colocou o time completamente reserva contra o Palmeiras? Lá em São Paulo? Na segunda ou na terceira rodada, logo no início, né, do Campeonato Brasileiro, a gente colocou o time reserva contra o Palmeiras. Fizemos até um grande jogo, tá? Perdemos, mas fomos muito melhores do que o Palmeiras. Jogando lá na Arena Barueri. Lembra? Eu lembro bem. Estreia do Arias. Lembra? Eu lembro. E ele botou o time reserva contra, supostamente, um adversário direto pela briga pelo título brasileiro. Só que o Fluminense, em momento nenhum, pensou no título brasileiro. A adesão não tem condições. Para você conquistar a vaga na Libertadores, você tem que brigar pelo título. Porque se você fizer um campeonato para fazer a pontuação de Libertadores, você vai fazer pontuação de Sul-Americano. André, que teoria é essa? Vamos lá, rapidão. Se você estudar para tirar 10, pode ser que você tire 10, ou se você não tirar 10, você vai tirar 9, 8, 8,5, correto? Se você estudar para tirar 8, o máximo que você vai chegar é no 8. A tendência é você tirar um 6,5, 7, né? Se o Fluminense lutar, jogar o Campeonato Brasileiro, para fazer aquela pontuação certinha da Libertadores, qualquer coisa que sair do trilho no caminho vai dar ruim. Pega esse parágrafo aqui. Eu vou encerrar o vídeo com esse parágrafo. Presta atenção. O Milan foi titular no jogo de ontem. E eu comemorei, gravei vídeo lá no carro, indo pro Maracanã. Aleluia, aleluia. Ele barrou o Freitas. Você também achou que ele tinha barrado o Freitas, né? Barrou nada. Olha a justificativa para a escalação do Milan. O Milan também era importante ganhar ritmo e ser titular com o peso de defender uma equipe no terceiro lugar do Brasileirão. Se liga. O Freitas já sabe o que é essa pressão. Assim como o Ignacio. Coloquei... Agora, para mim, foi a pior parte. Essa frase aqui me motivou a gravar esse vídeo para vocês. Coloquei determinados jogadores para isso. Para que o elenco não fique muito distante em termos de partidas oficiais jogadas. O Zubeldia, no jogo contra o Red Bull Bragantino no Maracanã, na sexta-feira, dia 17 de julho, às 20 horas, com quase 23 mil pessoas presentes no estádio, ele não colocou em campo o que ele considera o melhor time do Fluminense. Ele não colocou em campo aqueles que ele considera que são os melhores jogadores para enfrentar o Vasco daqui a 2 semanas, para enfrentar o Rivadavia daqui a 3, 4 semanas. Ele não fez isso. Ele não está preparando a equipe que ele considera melhor para poder jogar jogos decisivos daqui a poucas semanas. Ele colocou em campo jogadores para ganhar minutagem. Ele colocou em campo jogadores para jogar em partidas oficiais e equalizar o elenco. Não, nós temos jogadores aqui que já jogaram 20 partidas oficiais no ano. Tem outros que só jogaram 5. Então, mesmo esse que jogou 5 sendo pior do que jogou 20, vamos colocar esse que jogou só 5 jogos, porque ele precisa ter mais jogos oficiais. Tadinho, senão ele vai ficar triste, né? Tadinho, porque se eu precisar dele lá na frente, ele vai estar sem ritmo de jogo. Tadinho, tadinho, tadinho. E com isso, quem se ferra somos nós. Ô, Zubeldia, o que você acha de fazer isso com os moleques de Xerém? O que você acha de você fazer isso com o Fidelis, com o Riquelme, com o Juan, primeiro volante que nós não temos? Nós não temos primeiro volante. Todo respeito, Otávio e nada, é a mesma coisa. O Fluminense não tem o primeiro volante. O que você acha, Zuzu, de fazer isso? De dar minutagem, jogos oficiais, para os moleques de Xerém também? Já que a tua teoria é essa, já que Campeonato Brasileiro é para fazer teste, é para dar minutagem, é para deixar jogador felizinho que tá jogando jogo oficial, então, dá chance para os moleques de Xerém. Dá chance para eles mostrarem que são melhores do que esses que estão aí. Será que você vai fazer isso? Não, né?
Jovem bom é jovem dos outros times. Já do nosso, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e a gente se encontra em breve, muito em breve. Escreva, hein? Porque eu vou ler todos os comentários. Quero saber a tua opinião, tá legal? Fiquem com Deus, forte abraço. Até a próxima.